Bom dia, boa tarde, excelente noite. Independente do horário que você chegar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É com muito prazer que estou aqui recebendo. Bom dia, Deia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Carlinha. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre olhar sistêmico. O que é isso, olhar sistêmico? Como anda o seu olhar? Para onde você tem olhado? Você apenas olha ou você enxerga? Bom dia, minha querida, tudo bem? Estamos aqui falando, eu e a Dani, de Belo Horizonte, neste dia 9 de fevereiro de 2022. 40 dias já se passaram. Bom dia, Rafael, tudo bem? E aí, estamos fazendo esse convite para olhar para o nosso sistema. O ano ainda está começando. Bom dia, Nicélia, prazer ter você aqui. O ano está começando, já se passaram 40 dias. E aí, ainda tem chance de mudar, de fazer algumas previsões, de traçar alguns objetivos. Alessandra, mas está difícil, eu não vejo saída, está complicado, eu me sinto empirrada, eu me sinto que está tudo confuso. Vamos olhar para esse sistema, esse é o nosso convite. Quais são os sistemas que você conhece? O sistema... Que sistema é esse que você e a Dani vai falar, Alessandra? Ela acabou de chegar. Hoje entramos aqui um pouco mais tarde, mas está tudo certo. Nós temos todo o tempo que a gente deseja para estar. E hoje eu tenho certeza que vamos dar um grande e lindo passo para esse despertar. Ela está chegando. Tá me ouvindo? Agora sim, bom dia. Bom dia, Janete. Estamos em Belo Horizonte e aqui está com chuva já faz alguns dias. Então pode ser que a internet esteja um pouco oscilando. Mas fique aí, porque eu tenho certeza que você vai sair um pouquinho melhor do que você entrou. Ou pelo menos um pouquinho curioso, mais curioso. Bom dia, José Evangelista. Bom dia, Janete. Seja bem-vindo. Enquanto a Dani volta, ela caiu. Eu gostaria de pedir um favor para vocês. Envie esse aviãozinho que está aí na tela, no cantinho direito. Envie esse aviãozinho para uma pessoa apenas. Mas se você quiser enviar para 2, 3, 4, fique à vontade. Hoje eu cheguei sorrindo, hoje está engraçado, hoje está fora do controle. Quando está fora do controle, a gente relaxa. Bom dia! Tá tudo certo. Será porque que a gente perde o controle? Será porque que existe controle? Meu voo atrasou. A minha nave demorou mais tempo para pousar. E isso pode acontecer, né? E o que a gente faz com os imprevistos? Não, e o mais louco é que é um imprevisto atrás de imprevisto. Um dia de imprevistos, onde as coisas não acontecem como eu esperava. Na hora que eu vou entrar, o meu telefone toca, é um cliente, é de outro país e ele está num momento muito apertado. Ele me segura 5 minutos na ligação e na hora que eu vou entrar, minha internet não quer funcionar.
O voo tá ali sobrevoando, mas ele não consegue pousar. Aí como eu vou me comportar? Eu tenho um compromisso com você, com vocês. Eu vou afligir, eu vou desesperar, eu vou não atender aquele cliente que está precisando de mim também, porque já tinha outros imprevistos acontecido naquele mesmo momento. E aí o que eu faço? Qual é o meu olhar para isso? Né? Tem gente que fica nervoso, tem gente que bagunça tudo, tem gente que chora, tem gente que fica grosso. Como é que é isso? Te deixei mais de 10 minutos na live sozinho. Eu não estava sozinha, não tem problema. Você não me deixou. Ai, que bom. Eu simplesmente fechei a live e comecei outra. Tá tudo bem. Muito bom, muito bom. E aí vai chegando gente, vai chegar gente agora de manhã, vai chegar gente de tarde, vai chegar gente à noite, vai chegar gente amanhã. O avião de cada um sabe a hora de pousar. Sente, recebe a autorização para pousar de alguma torre. Maravilha. Vamos lá. Então, mais uma vez, oficialmente, Dani, hoje 40 dias do ano de 2022. Hoje, dia 9, a gente teve 31 em janeiro, 31 em 9, 40. Não, em janeiro a gente teve 235 dias. Sim, extraoficial. Extraoficial. Gente, o Rafa tá aqui hoje. Bom dia, Rafa. Sentimos a sua falta semana passada. Isso mesmo. E aí, como eu posso olhar para o meu sistema nesses 40 dias? Não vamos muito longe, não. Nesses 40 dias do ano de 2022. O que é olhar sistêmico, Dani? Você está limpando os olhos para enxergar. É porque eu tenho me emocionado com muita facilidade. Eu ando mais sensível que os outros tempos. E eu percebi que esse de ontem até agora, alguns dias para frente, nós estamos numa quadratura. E o que é uma quadratura? Tem 4 influências astrais no céu neste momento. E aí essas quadraturas, elas nos influenciam em vários pontos. E uma delas eu percebi que eu estou sendo influenciada por um ponto sensível no céu, que encaixa certinho com quem sou naquele mapa que eu construí, sabe? E aí eu entendi por que nesses últimos dias eu tenho estado mais emocionada que antes. Já era emocionada, né? Uma pessoa que chora à toa, que se emociona fácil, que se arrepia muito, mas esses dias eu tô. Vamos falar sobre o sistema. Ale, você já olhou para a vida com um olho de observação? Tipo, observando o sistema que movimenta a vida como um todo? Pensa bem. Tudo é sistema. Tudo. Aqui em casa, aqui na sala, aqui na vida, aqui na coletividade, também tem sistema. Aqui na escola, aqui na família, aqui na ancestralidade, aqui na sociedade. Tudo se move através de um sistema organizacional. Então, quando fala assim, é uma constelação sistêmica que você faz, o que é isso? Eu entro nesse sistema familiar. Quando eu falo de sistema, quando eu falo desse olhar sistêmico, é como eu olho
para a regra, para os rigores que a vida constrói. Por exemplo, um sistema social. As ruas têm semáforo que organiza o trânsito. O banco tem aquela porta que organiza a segurança. Depois filas que organizam o tempo e a ordem. Depois o caixa que organiza a sua finança. Ele te diz quanto você tem, quanto você pode tirar e quanto você não tem. Mas quanto você também pode pedir. O sistema faz isso conosco. Ele nos informa, ele nos orienta, ele também nos aprisiona. Como nossos sistemas sociais, que também nos aprisionam. Vamos pensar no sistema político. Eu tenho liberdade de escolher, eu tenho liberdade de ser, mas até um ponto. Que tem um ponto que não me dá mais esse recurso. Eu tenho que acatar. Nesse momento, acatando, eu tenho uma regra. Essa regra me tira essa liberdade de ser ampla como eu quiser. E eu acatando essa regra, em tese, eu estou dentro desse sistema. Você conhece aquela frase? De boa intenção, o inferno está cheio? É uma ação, ou um sentimento, uma sensação equivocada. Porque às vezes eu quero fazer algo para dar certo dentro do meu sistema. Mas a minha intenção não é o que vai fazer o sistema ficar correto. Às vezes, nessa boa intenção, eu vou. E transfiro para o meu filho questões. Não significa que uma mãe ou um pai que faz algumas ações que são nocivas estão fazendo mal. Às vezes há uma boa intenção, uma tentativa de acertar. Quantas vezes, Lê, no seu sistema, você já foi equivocadamente? Eu já fui várias vezes equivocadamente. Mas tem algo que eu falando assim, você se lembra? Porque é muito difícil a gente lembrar dos momentos que a gente se equivocou. Pensa aí, pensa cada um de vocês aí um pouquinho sobre, bom, meu sistema familiar que é o mais próximo de mim. Quantas vezes eu já equivoquei? Uma fala mais alta com meu pai, com minha mãe, porque eu julgava ter razão. Eu fui dura com as pessoas que me puseram no mundo. Questão resolvida? Não. O ego vai lá em cima e dá a condição de razão, né? Olha como é soberana essa palavra. Cheia de razão. Mas aí eu firo as duas pessoas que estão mais disponíveis para mim, que mais tentam me amar nesse mundo. Bom dia, Célia. Deixa eu te interromper, Dani. A gente também devolve esse abraço do outro lado do oceano. Que delícia ter você aqui, ter todos vocês aqui. Um grande beijo. A Célia é uma estrelinha linda que brilha e que o brilho dela é tão grande que chega até aqui na gente, neste momento, neste hoje. Dani, mas você iniciou falando de sistema, de família, né? O que compõe o nosso sistema? E o momento do despertar para que a gente olhe para o nosso sistema? Quando as coisas vão mal? Quando as coisas vão bem? Quero que você responda essas duas perguntas. Bom, o que compõe o sistema, seja ele qual for, porque eu citei vários, né? A vida é composta por sistemas
sistema de segurança, sistema público, sistema político, sistema familiar, sistema ancestral. O que compõe o sistema é a ordem. Né? A gente até brincou uma vez que ordem e progresso da bandeira, que não existe isso na rotina, a gente nunca leu nossa bandeira de fato. A ordem que constrói o progresso. Então, se no sistema há ordem, tudo se dá mais harmônico. Mas o que acontece quando eu respondo grosseiramente um pai? Quando eu sobreponho a autoridade de um pai? Eu faço uma desordem. Quando eu deixo meu filho mandar em mim, eu construo uma desordem. Quando eu tento ser maior que o meu chefe. Quando eu ultrapasso, eu atropelo essa ordem, certamente o caos se dá. Certamente uma mazela se constrói. Porque quando eu não consigo entender o meu lugar, mais adiante, algo que não vai ser redondinho vai impedir essa roda de girar. Pode ser uma pedrinha, um cisquinho, que vai fazer aquele barulhinho na engrenagem. Em casos mais graves, uma pedra maior que vai travar a roda. E é uma coisa tão banal, se eu posso dizer assim, que segura e eu nem dou atenção. É tão comum acontecer nas nossas vidas isso. Eu tenho uma empresa, eu estou pagando meus impostos, mas alguma coisa vai errada no decorrer do caminho e eu seguro o pagamento daquele imposto quando eu vejo tá uma bola de neve. Esse sistema foi burlado, transgredido e estancado. Quantos de nós não tem uma história, pelo menos na família, de estanque no sistema? Um tio que foi deixado de lado, um avô, uma avó que foi desconsiderado. Um primo que não é bem nos moldes daquela família. O coração até aperta, né? Porque a gente sabe que em todas as famílias tem um ente querido que é negado, ou anulado, ou esquecido. Nessa fala sua, ente querido, mas eu não gosto daquela pessoa. Como que ele é meu ente querido? O que é ser querido? Ah, eu amo a minha mãe de paixão, eu amo meu pai de paixão. É tudo que eu tenho na vida. Será que você só tem o seu pai e a sua mãe na vida? Ou será que você só tem o seu marido, o seu namorado, a sua esposa na vida? Ou será que você só tem o filho na vida? Ou será que você As nossas palavras condenam. Exatamente. Então, o olhar para o sistema é também olhar, primeiramente, para o nosso sistema íntimo, do que me compõe. Se eu estou aqui, é neste momento, nesse exato momento, qual é o sistema, quais foram as ordens, as desordens, os karmas, os deskarmas, eu nem sei se existe essa palavra. Não existe. Deskarmas. Não existe. Mas passou a existir a partir de agora. Sou livre. Sou livre. Aquilo que você já resolveu, o que você deixou para trás, que era um peso e que você tirou da mochila, que você desplugou. Então, vamos aguçar as pessoas, porque a gente tem aguçado isso na gente, né, nos bastidores. A gente sabe o quanto que está sendo intenso e essa semana as coisas foram... E rico, né, Lê? Muito rico. Mas vamos compartilhar aqui um pouquinho. Vamos pensar do eu. Eu sou, que a gente sempre fala. Eu sou o meu sistema.
eu me componho um sistema que faço parte de vários outros sistemas ou subsistemas da vida. É aquela mesma coisa. A pessoa é solteira. O núcleo familiar dela é o pai, a mãe, os irmãos. A pessoa casa. Ela muda o núcleo familiar. A família é aquela que ela constrói. Os outros são os familiares. E como os pais sofrem nessa hora, né? Isso Como os também pais sofrem. confunde. Fala pra gente do eu sou, do olhar sistêmico do eu sou, partindo deste ponto. É tão gostoso, né? Quando eu consigo, né? Quando eu sou, que eu sou integral, eu sou plena, aí eu tô lá, eu sei exatamente o que me compõe. Quantos de vocês já passaram por essa experiência? Independente do mundo, independente da sociedade, independente da família, eu sei quem eu sou. Nessa hora, eu tenho um lugar. Se eu tivesse sido jogada fora quando eu nasci, se eu tivesse sido fruto de um estupro, ainda assim, quando eu consigo me conectar com essa energia eu sou, tudo basta, porque eu sei que eu nasci de um pai e de uma mãe. Mas nessa hora me vem aquela questão. Mas eu vim disso. Então aquilo tudo que eu sou já não é mais esse fetiche. Porque eu autorizo que entre no meu sistema outras sensações que não simplesmente o ato de ser. Por isso, tanto sofre. Por isso, tanta desilusão. Você disse, eu amo de paixão. É tudo que eu tenho. Quanto apego. Quanto apego. Mas, Dani, a minha mãe morreu. Era tudo que eu tinha. Eu tenho 3 filhos. Dani, a minha mãe morreu. O que eu vou fazer agora? Desdenhando tudo que eu tenho. A minha mãe é muito forte. Ela tem um fundamental papel dentro da pessoa que me construiu. Ei, irmão, bom dia, que bom te ver aqui. Mas ela é o meu sistema. Ela não é tudo que eu sou. Se eu falo que ela é tudo que eu sou, eu tiro o meu pai de cena. 50% de mim começa a entrar em questão. Se ela e meu pai é tudo que eu tenho, eu tiro os meus avós de cena. E eles só existem pelos meus avós. Mas Dani, meu avô era depravado. Existe a palavra? Existe, né? Depravado. Ele batia demais na minha avó, inclusive com o meu pai na barriga. Meu avô deu uma surra na minha mãe. Mas eles existem. Porque o meu pai só nasceu porque o meu avô e a minha avó se deram a oportunidade de gerar o meu pai. Meu pai é perfeito. Meu avô é foda. Como pai do meu pai. Quando eu consigo separar essa emoção, como homem, ele foi péssimo. Mas como pai, junto da minha avó, foi sensacional. Mas por que essa fala? Porque eu estou aqui
Se eu menosprezo meu avô, eu estou dizendo que meu pai não presta e que eu também não. Só que eu não consigo olhar com essa astúcia. Eu ponho meu avô lá atrás, mas lá atrás com esse tapa mesmo. Vai lá para trás, não quero nem te ver, nem saber de você. Eu não quero saber de onde você veio, quem você foi, seu velho bebum. Tem tanta gente que cita a família assim. Aquele velho bêbado, aquele fulano tonto, aquela fulana promíscua. Sou eu. Faz parte do meu sistema. Tá aqui, ó. O sangue que tá correndo aqui, ó. Como eu nego o sangue que corre na minha veia? E isso serve para a empresa que eu trabalho também. Eu estou trabalhando, meu dinheiro está todo mês na minha conta e eu estou metendo a língua no coordenador, no gerente, no chefe, no dono da empresa. Tem jeito de estar feliz? Tem jeito de seguir redondo a vida? A vida pode ser plena? O eu sou se dá? Como que eu sou se eu não sou o meu sistema naquela hora? Como eu sou se quando eu digo que sou, eu descarto o meu chefe? Vamos descer, vamos para outro extremo. Eu não dou a menor atenção à faxineira. Eu sou grosso com as pessoas à minha volta. Como eu posso ser no sistema nessa hora? Quem eu sou com os bichinhos que estão à minha volta? Ah, mas eu não gosto dela, não precisa gostar, mas maltratar é outra história. Você concorda, Lívia? E desta pergunta, desta resposta, eu te convido aqui, ó. Deixa eu ver. O Rafa, ele colocou questões difíceis, né? Às vezes, traumas e decepções nos deixam ásperos com algumas pessoas. Pois é, a gente transfere, né? É ação e reação. E às vezes aquela pessoa não tem nada a ver com a situação e leva um cisquinho de Mas às dor vezes ela é até também. responsável. Mas às vezes ela é responsável pelo trauma ou pela decepção. Eu posso fazer um adendo a essa fala dele? Claro, deve. Rafa, são essas questões que nos desafiam a nos trazer essa luz que somos. No início parece dificílimo, algumas pessoas até travam batalhas comigo, porque eu faço isso que eu estou fazendo. Esse sorriso, essa leveza, eu não consigo entrar no jogo. E aí eu sou fria, esquisita. Mas são essas questões, esses traumas, principalmente, essas decepções que nos desafiam a olhar para o outro. Porque se uma pessoa nos desafia, é hora de olhar para ela. Porque se ela nos desafia, o problema não sou eu, é ela. Ela que está jogando para o mundo. É de dentro dela que está saindo aquela confissão de quem ela é. Mas aí, depois desse momento de conseguir olhar para ela e entender que é ela que está com a necessidade de colocar no mundo aquela raiva, angústia, aquela aspereza, qual é a minha responsabilidade? Se eu estou vivendo esse caos? Nós já fizemos essa live. A responsabilidade no caos. O que eu reflito para esse Deus? Quem sou eu de frente a esse Deus? Diante dele? Por isso que em empresa, quando a gente olha para o trabalho e não para as pessoas, a gente executa o melhor que pode. Porque eu troco as minhas horas por rendimento. Mas aí eu recebo uma tarefa, acho aquilo um desaforo. Ah, mas eu não fui contratado para isso, mas eu estou ali, as minhas horas foram compradas. Mas aí o meu ego não me deixa descer 2 degraus.
que aquilo não funciona. Mas as minhas horas foram encontradas. Por que não abrir essa guarda, humildemente fazer a função, mostrar para esse superior que eu sou capaz de realizar isso também? Também. Aí, se algo for extremamente ofensivo, que eu tenha luz suficiente, eu sou, para olhar nos olhos desse chefe e conseguir dizer para ele que ele está sendo abusivo, que ele tem outros profissionais que foram contratados para a tarefa. Mas quando eu estou no ego, na arrogância, na criança ferida, eu acho tudo aquilo um desaforo. Eu falo alto, eu fico nervoso, eu bato na mesa, eu vou embora. Eu não tenho equilíbrio emocional porque as coisas dentro não estão maduras ainda. Precisa ser assim? Pode precisar ainda. Ótima observação. Aí a gente percebe que tem tudo um ponto de vista e tem todos os dois lados, né? O que é da pessoa e o que é meu. A autorresponsabilidade, a responsabilidade. Então, se o meu sistema, se o meu eu está organizado, está equilibrado, está coerente, eu consigo ter essa sensibilidade, essa delicadeza de parar, avaliar e entregar, ficar com aquilo que é meu e deixar que a outra pessoa vá com aquilo que é dela. Porque quantos de nós pegamos cargas, responsabilidades, dores que não é nossa? Trazemos para o nosso sistema o caos do sistema do outro, né? Porque está muito na moda aí. Não, a gente tem que desenvolver a empatia, a gente tem que ter compaixão pelas pessoas. O que é ter empatia? A sororidade, né? A sororidade, essa palavra nunca esteve tão em alta. Nunca teve tão em alta. Bom dia, mãe. O seu irmão entrou, minha mãe entrou e tá tudo bem. Família na área. Ei, mãe, bom dia. Então, o que é isso, Dani? Sabe? Eu fico pensando, às vezes, né? Tem escutado tanto, vamos desenvolver a empatia. Não, porque eu tenho que eu tenho que ter uma compreensão maior com aquela pessoa. Coitada daquela pessoa, ela não tem culpa por estar passando aquilo dali. Como que você ouve e orienta diante dessa fala? Quem nunca, alguém aqui já ouviu ou já falou essa frase? Coitada daquela pessoa, ela não tem culpa. Eu tenho dó. Aqui o Rafael, ele colocou, no meu contexto foi familiar, parentes que causaram caos e acaba respingando na gente. Que bom, Rafa, que você está compartilhando com a gente. Adoro a participação do Rafa, é muito rica. A participação do Rafa e pode incentivar a outras pessoas a trazerem aqui, né, experiências, porque através de histórias, eu adoro história, através de histórias, através de exemplos, a gente consegue entender melhor o conceito. E não precisa de ter vergonha. Eu não vou falar porque eu tenho vergonha de me expor. Tá tudo bem, a gente te respeita, mas se esforce, porque às vezes esse momento, essa dor sua, ela pode ser a dor do seu companheiro, do seu irmão e de uma outra pessoa que está lá do outro lado do oceano e que você nem conhece. Mas vamos lá. A Sila também entrou, vi aqui, a Elisa Pena. Bom dia para vocês, meninas lindas. Acordei agora. Essa chuva está fazendo uma caminha quentinha. Tem que aproveitar isso. Tem gente que tem um hábito interno de pular da cama às 6. O corpo está dizendo, fica um pouco mais, mas eu estou tão engessada nos rigores da vida que eu pulo da cama às 6. O que eu vou fazer depois? Não, mas eu pulo da cama às 6.
como é duro isso? Eu não posso ser livre para fruir sabor. Eu não posso escutar essa chuva e falar, que delícia. E tá tudo bem, não é isso? Primeiro eu vou lá no Rafa, depois eu falo da empatia, compaixão, sororidade, tá, ali. Rafa, o caos do outro, mesmo dentro do meu sistema. Como eu disse lá no começo, boa intenção tá entupida no inferno. Você nunca sabe o tanto que você está acertando. Então, fique na sua, dentro do seu campo e deixa que o caos se dê. O caos, ele é educativo. O caos, ele é cura. Todo caos traz uma ampliação logo mais. Só que estamos tão acostumados dentro desse ideal a começar pela maternidade. As nossas mães cuidam da gente com tanto zelo e carinho que somos frágeis. Qualquer voz mais alta vibra tão forte que nos quebra. Deixe o caos se dar. Ele amplia. A gente sabe quem é quem. A gente enxerga melhor a dor do outro. Quando o caos se forma, é que a gente consegue ver onde estão os pinos desse boliche. É como uma vibração que vai ressoando nesses lugares e a gente vê onde as peças estão. Não tem nada de mal nisso, só que é difícil de ler. Família é o nosso desafio. E é lindo. É porque é da família que a gente cresce, a família está a serviço, é a partir da família que a gente se coloca pronto para o resto, para o coletivo. A família é o nosso primeiro sistema, né? A gente nasce do zerinho lá com papai e mamãe, é o nosso primeiro sistema. A Célia, o caos estilhaça e permite reorganizar. É isso, Célia. O que acontece é que esses estilhaços, às vezes, são tão pontiagudos que nos penetra. E tirar dói. E aí tem aquele tempo de cicatrizar, de curar a ferida. E às vezes não entra só um, às vezes entram vários. Qual é o segredo da vida boa? Porque a vida tem vários, mas o segredo da vida boa é ter compaixão nesta hora. Aí entra a palavra compaixão. De se olhar com carinho, de colocar os medicamentos corretos naqueles estilhaços. Porque quando eu voltar a ter força de novo, eu já não sou mais aquela de antes, porque tem uma cicatrizinha nova aqui. Não tem jeito de voltar a estaca zero. Mas tem jeito de voltar de novo com integridade. Mas precisa dar tempo da cicatriz dessa ferida. Porque se eu ficar ali tentando tampar, passando base, pó no micropore, eu estou impedindo aquela ferida de fazer o tempo de cicatrizar. E a cicatriz pode ficar maior, pode dar queloide, porque eu mexi tanto ali, que aí eu não tenho plenitude. Empatia. Empatia. Empatia é uma palavra tão escrita e falada, e tão pouco aplicada. Né? O que é empatia? Eu olhar para o outro, por mais que o outro esteja completamente bravo comigo, acolher. Mesmo que aquilo seja um absurdo, uma palavra mal colocada, mesmo que seja um gesto que está te ferindo. Empatia é eu não transferir aquilo para mim, para não ter ressonância. Eu vou ficar neutra demais? Não, eu sou ser humano. Mas eu vou ficar calada, eu vou deixar aquilo se dar. Quando eu sou empática, eu consigo te dar até um feedback depois da grosseria. Eu e você tivemos essa semana, né, uma fala trocada. Você pensou que falou e eu não consegui entender, eu devolvi. Não entendi, não foi? Mas foi legal o fim daquilo, porque a gente percebeu que o importante é que no fim faça isso. Porque se ficar fazendo isso, vai doer. Vai rasgar.
Uma hora vai ter que passar. Vai passar rasgando. Leia para nós que perdi a fala toda. Eu não consigo ver o que está escrito. Aqui, ó. A Célia disse: eu considero que é necessário o tempo da crisálida para curar e seguir adiante com empatia e aceitação. E o Rafael: foi o que eu fiz. Eu me afastei, pois como é uma pessoa que seus valores e caráter confiram com o meu. Então, é preciso cortar relações para não me prejudicar. A Michele deu palmas. Pois é. E aquela coisa, Dani, que eu voltei lá atrás naquela fala. Eu corto a relação com o meu ente querido. Eu corto a relação com o meu par de trabalho. Eu corto a relação, eu fico uma semana sem conversar com o meu filho. Eu durmo em cama separada do meu marido. Como fica o meu sistema? Bagunça. A sombra, somos duais, não se esqueçam jamais, não tem ninguém anjo aqui. Somos duais. A sombra faz assim, ó. Ela faz assim, ó. Como que fica? Não corte relação. Dá só um passo para trás. Não corta. Olha como é cortar. Eu tenho núcleo. Eu corto a relação. Eu consigo voltar a ser núcleo? Se eu pôr durex aqui, vou ter uma marca. Cola aqui nessa espessura. Corto outro círculo e colo ele em cima. Qual a saída para isso aqui? O que aconteceu com esse sistema? É dor para sempre. Não corte aquilo que depois você não vai ter como. Um casamento, por exemplo, quando faz isso, nunca mais vai ser aquele ciclo que eu tenho na memória de minutos atrás que estava íntegro. Posso reconstruir, fazer nova história, mas esse ciclo, posso fazer outro ciclo, mas esse, que a gente consiga fazer gestos que não construam arrependimento. Que a gente consiga construir novas habilidades de contornar situações sem destruir situações. Que a gente consiga caminhar por nossos sistemas, seja ele qual for. Espera só um pouquinho. Tchau, filho. Bom dia. Vai com Deus. Que a gente consiga fazer relações, por mais que firamos e sejamos feridos, a gente não se esqueça quem a gente é e quem é o outro. É meio poético. Dá uma coisa, quem fala isso, né? Antes, como eu sou destrutivo, como ser humano de modo geral, é tolo. Quanto tempo a gente gasta discutindo, gritando, destruindo. Eu maltrato meu filho, aquele filhinho que eu desejei tanto tempo, porque eu tô nervosa. Eu falo uma palavra dura só porque ele é subordinado. Eu sou grosseiro com funcionários. Eu chego azedo, eu
azedo o ambiente. Eu não tenho habilidade madura de comunicação. Eu vou arrastando aquela dor por dias, meses, até anos. Eu construo doenças, angústias, síndromes, sintomas e sintomas, acordo mal-humorado, a boca está amargando, eu não consigo tomar café de manhã, o sono está péssimo, eu começo a ter síndromes, pânico, angústia, medo, eu começo a criar fantasmas dentro de mim. Eu bagunço o sistema mais precioso que existe, o meu organismo. Eu me esqueço quem sou. Eu deixo a minha luz turva. Porque se eu, como sistema, não funcionar, nenhum outro sistema vai ter condição de funcionamento saudável. Esse assunto, Dani, ele bagunça, né? A gente está falando de olhar para o sistema para organizar, mas ele acaba aqui bagunçando, porque a gente vem trazendo algumas reflexões. De fato que, então vocês estão querendo dizer que eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que relevar tudo, eu tenho que me calar, eu prefiro ter paz do que ter razão, né? A gente já falou disso. Eu tenho que me anular, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre sorrindo, eu tenho que estar no mundo da luz. Será? É possível estar no momento agora, no momento presente, sendo eu, e não precisando me anular, me confrontar, me rebaixar, me colocar, me envolver numa situação, às vezes, que quem nunca na família ou no trabalho percebe que uma pessoa está fazendo uma coisa que não está indo muito legal. Eu falo com aquela pessoa, eu coloquei um stories de um pensamento, depois passam lá no meu perfil e veja, do peixe e do macaco. O macaco, incomodado com aquele peixe, ele foi lá e tirou o peixe da água. O que aconteceu? O peixe morreu. Mas na visão do macaco, o peixe não estava bem naquela água. Na visão do peixe, o macaco ele fez errado. Um beijo para a Ceci. Muito obrigada pela sua participação. A Ceci é uma pessoa que estava fazendo um projeto lindo. Ela está mostrando a realidade dos cegos. É uma mulher incrível, vai estar no Papo Inclusivo aqui nos próximos dias. Jeito de cega. Como o cego Seja se bem-vinda. comporta. O cego, ele tem toda a oportunidade de fazer o que ele quiser. Inclusive olhar para o sistema dele, mesmo diante desse desafio. Não é? Aproveitando esse assunto de cego, eu quero deixar um agradecimento pelas experiências que eu tive com o coletivo cego. Eu atendi 11 cegos aqui nessa sala. Através do rádio, eu consegui alcançar um público e foi incrível, porque eu vou fazer uma observação descoberta através dessa experiência, dessa oportunidade com essas pessoas que disseram sim, né, a oportunidade de passar por mim, pela terapia de conforto. As energias chakrais do cego, elas se movimentam diferente das pessoas que enxergam. Os chakras da consciência, da fala e da espiritualidade funcionam diferente. Para mim, foi uma tremenda de uma escola. E o dia que a Maria escutar essa live, eu deixo um beijo para ela. Ela foi a minha grande escola. Porque ela foi tão ampla em trocar comigo
aquilo que ela não refletia diante da minha fala, e foi a partir dela que eu escolhi ampliar esse estudo. Então, quando a gente diz que há uma deficiência, muitas vezes os deficientes somos nós, que temos todas as funções preservadas de sentido, porque a gente tem noção de espaço ou de profundidade, mas a gente acaba desperdiçando. Olha como isso é um olhar sistêmico. Eu, tendo todas as minhas faculdades mentais e sensoriais preservadas, eu não faço uso delas. Do contrário, que uma pessoa, quando tem ou adquire, já nasce ou adquire uma limitação, ela pega o que é mais forte nela e trabalha potencializando como se fosse um super-herói para que componha um organismo completo com aquilo que funciona. Incrível isso! É incrível! Eu precisava falar. A Ceci eu conheci também através das redes sociais, a gente já conversou algumas vezes, e não é à toa que eu vibro, eu curto, eu aprendo com cada pessoa que vem, com a sua diferença, porque eu acho que Amplia, né, Lê? todos nós temos um diferencial, e que quando a gente olha para esse diferencial, a gente acolhe e a gente vira a chave. A gente fala assim, não, essa dificuldade aqui, o que eu posso fazer com essa dificuldade? Eu quero viver nela ou eu quero ir para além dela? A Franciele, escuto vocês por 5 minutos e já tenho uma lista de reflexões. Quanta ajuda de vocês, gratidão. Olha, muito obrigada, Franciele. Fran, querida. Muito Fran, bem, uma querida, um presente que a vida me trouxe. Pois é, mas você me fez uma pergunta, eu fui lá na SESI e não respondi. Eu não sei o que você perguntou. O Covid fez isso com a gente não lembra das coisas mais. A memória ficou a memória Dory, do Procurando Nemo. Eu falei um pouco sobre eu tenho que ser, eu tenho que relevar, eu tenho que me fechar, me silenciar para não me atritar, porque para viver, né, para olhar para o meu sistema, para não atrapalharmos o meu sistema, eu tenho que ficar zen o tempo todo, eu tenho que buscar outras práticas. Não, a gente não está falando disso, porque somos seres humanos. O sangue corre na veia. O cérebro reptiliano, uma hora, ele vai dar o sinal. Reagir, ele é reativo. Um dia a gente acorda de um jeito, um dia a gente acorda de outro. Como ter esse controle, não sei se é controle do fluxo, ou como a gente ter esse equilíbrio, essa agilidade, essa sutileza em olhar para a questão e falar, opa, ou seja, pensar, sentir e o falar. E agir, né? Bom, somos seres duais, isso já está mais do que claro. Temos um tal em nós, né? Somos metade yin, metade yang. O que nos constrói luz e sombra, ação e reação, força e reflexão. Somos seres que agem e reagem o tempo todo. Isso é da nossa natureza terrícola. Estando nessa dimensão, é assim que somos configurados assim. O mais fácil eu elimino aquilo que não me interessa. Não é soberano demais isso, não? Vai chegar uma hora que eu vou estar numa ilha. Vai chegar uma hora que eu vou me tornar um ser sozinho. O ser humano não foi feito para a solidão. Pode dizer que até às vezes é solitude, mas o ser humano não foi feito para a solidão. Somos pelo menos seres pares.
Até para fazer o mundo acontecer, precisamos de um par. Então, somos duais. Luz e sombra. Lembra que eu falei que quando a gente faz aquilo tudo que você falou que a sombra faz assim? É porque aqui tem um anjinho, ilustradamente, aqui tem um capetinho o tempo todo, tá guiando a gente. Quando algo não nos agrada, ou não conseguimos fazer o caminho, ou não conseguimos acompanhar, ou não temos habilidade para, temos a tendência de tirar ou sair. É mais fácil para a nossa natureza humana deixar aquilo de lado. Mas por que isso acontece? Porque é mais fácil eu abandonar o sistema do que olhar para o sistema. Porque quando eu olho para o meu sistema, seja ele qual for, eu preciso de ordem. E quando eu me deparo com a ordem, eu me coloco menorizada. Que não sou eu que não estou dando conta. Ou de olhar, ou de ser, ou de fazer. E aí o ego me derruba. Porque o ego não me deixa pedir socorro. Que é o mais bonito de uma sociedade. É quando eu abandono o ego e falo, gente, me ajuda. Eu faço parte, me ajuda. Mas quando eu peço ajuda, eu não estou pedindo ajuda. Quando eu chego a conseguir falar dessa palavra, eu quero que o outro me entenda e que o outro faça como eu estou dizendo. Ele não chega querendo ouvir, ele chega querendo falar. Eu posso dizer isso porque isso já aconteceu comigo. Quando eu estou menorizada, eu fico cheia de razão. É uma defesa. Mas é uma defesa equivocada. Nesse equívoco, eu me derrubo. Eu derrubo todos os pinos daquele boliche. E faço um strike. Ou um spare. Às vezes eu deixo um ou dois pinos, mas ali é o fracasso. É uma pena quando eu não consigo ser coletivo. Mesmo desejando, mesmo sonhando, mesmo querendo. Então, quando você diz é mais fácil ter paz a ter razão, se eu atingir a paz, essa frase se dá. Mas silêncio, vamos falar de novo, não é paz. Vulcões ficam ali centenas de milhares de anos. Quando ele explode, o que acontece? Então, se dentro não tem silêncio, não tem paz. Para ter paz tem que ter silêncio. Silêncio. Paz é quando tem aquela coisa que você... Isso é paz. Paz é quando eu fecho os meus olhos e não... Aí vale a fala. Eu prefiro ter paz a ter razão. Me diz, Lê, tem paz aqui? Tem paz aqui? Tem paz aqui, se colar? O que falta aqui? Consciência de unidade. De entender que aqui tem unidade. E que unidade pode ser coletiva. Quando um montão entende que pode ser unidade. Eu chamo de sucesso. Quando um montão de gente pensa junto, é sucesso.
eu penso, e é aquilo que eu trago, né, que a corrida de rua me ensinou, que é o esporte mais coletivo e individualizado que eu conheço. Porque ocupamos o mesmo espaço, todo mundo passa pelo mesmo local e cada um vai no seu tempo. Ninguém tem o mesmo tempo, né? Não tem o mesmo tempo, não tem o mesmo biotipo, não tem as mesmas dificuldades. A Ceci, ela é uma corredora cega. Ela divide o mesmo espaço com um corredor que enxerga, que é maratonista. Ela ainda não é uma maratonista, mas ela já me disse que ela tem vontade de ser uma maratonista. E tá tudo bem ela ser uma maratonista? Nossa, tá tudo ótimo, sensacional. Eu Tudo não sei se um dia eu serei maratonista. não é? Então, passa para um coletivo ele funcionar, ele ficar em harmonia. É importante que o individual, ele seja ele. Se eu me conheço, se eu me respeito, eu passo a conhecer o outro e a respeitar o outro do ponto de vista que ele está. E aí as relações elas podem se tornar mais evolutivas. O E sistema harmoniosas. ele, harmoniosos, o sistema ele consegue vibrar, girar. E Dani, nosso tempo acabou. Mas já, Mas já, e eu quero eu deixar um tô. Gente, faça uma recadinho. enquete. Eu torço para que essa live passe a ter 1h30. Eu quero dizer aqui, o olhar sistêmico, ele é essencial para nos ajudar a compreender e a entrar no nosso lugar de força, no nosso lugar de luz, porque de sombra já está lotado o mundo, né? Além de trazer a luz aos nossos emaranhados, porque no escuro a gente passa despercebido e às vezes a gente nem percebe, né? E essas luzes, ou esses emaranhados, que nos trouxe até aqui, porque nós somos o que somos, graças à história que a gente construiu. E que construíram para nós antes de chegarmos. Exatamente. Então, o que eu quero para daqui para frente? Olhar para trás não quer dizer voltar para trás. Muito pelo contrário. Me Mas fortaleça, né? eu fortaleço, eu me conheço e eu me permito ser quem eu realmente sou. Eu não sou sozinha. Eu não nasci de uma estrelinha. E eu não vou Não morrer sou de uma estrelinha. autossuficiente. Exatamente. Então, quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram até aqui. A Carla está dizendo assim, concordo, 1h30. Olha lá, Carla. Yes, Olha lá, Carlinha, é. Carla. Eu concordo. Agradecer imensamente a vocês. Quero pedir que curtam a nossa live, que compartilhem a nossa live, que comente a nossa live, porque a gente amplia, a gente acrescenta, outras pessoas têm oportunidade de escutar e de, se for o caso, serem tocadas. Quero convidar também que a partir dessa semana o Papo Inclusivo estará de volta. Vamos falar sobre... Vou estar recebendo a Patrícia, que é minha parceira intérprete de Libras, e ela vai estar esclarecendo, explanando, explicando tudo sobre essa língua, que é a Libras. Sensacional. E como o mundo está pedindo, e como as organizações estavam pedindo, vamos incluir as pessoas. Na semana que vem, nós teremos a roda de conversa do mês de fevereiro. Vou receber 2 pessoas lindas, incríveis, que eu as conheço por internet. Uma lá do Rio de Janeiro e a outra aqui de Belo Horizonte. Vamos falar sobre educação.
os desafios Sensacional. da educação inclusiva. Como é isso? Uma no papel de professor e a outra no papel de educador. Diferente isso, educador e professor é a mesma coisa? Elas vão explicar, né? Uma educadora de apoio. E também foi lançado ontem o workshop para dia 3 de março, 3/3 de 2022. O workshop são algumas vagas, então marque aí na sua agenda que quando eu lançar o link de inscrição, você já garanta. O que é esse workshop Ativando Forças? É uma oportunidade de olhar com o seu olhar diante de uma situação, diante de você. Se eu me conheço, as minhas forças, eu vou olhar para o que eu tenho de melhor. Eu consigo transpor as minhas dificuldades. Esse é o meu convite para todos vocês. Dani, um beijo, forte abraço. Gratidão, gratidão. Que a gente consiga olhar para o nosso sistema com respeito. Que até aquilo que não me agrada seja observado em neutralidade. Que a palavra neutralidade possa ser colocada na nossa rotina. Que a gente saia desses extremos duais, onde eu só ajo e reajo. Que a gente venha para o centro. Porque é aqui. Nesse centro, não no agir, não no reagir, é que há leveza. Que a gente consiga ser, simplesmente. Ler gratidão pela sua existência, gratidão a cada uma dessas pessoas que passaram por aqui e ainda vão passar. Tudo é ouro. Nos construindo, nos lapidando, nos fazendo melhores nessa situação humana que estamos. Porque o erro faz parte. E ele vai renovando as nossas células, fazendo com que a gente se torne um novo ser a cada dia. Exatamente. Beijo. Gratidão. Até semana que vem. Beijo, beijo.